Irmãos, às vezes Deus ele faz algumas coisas muito doidas, né? Vamos falar assim, porque as coisas malucas, né, são do Senhor. E Ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. E eu havia... Quarta-feira, eu preguei quarta-feira aqui. Quem estava aqui na quarta-feira? Amém. Eu preguei na quarta-feira e eu falei sobre o desânimo de Elias. Lembra disso? E eu falei, eu vou trazer essa palavra no domingo para a igreja também. E estava tudo certo. Até o momento que eu sentei ali atrás e comecei a ler a palavra do Senhor. E Deus mudou todos os planos. Porque Ele tinha algo especial para esta manhã. Deus ele não age conforme o nosso querer, mas sim conforme a vontade dele, não é verdade? Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo já de imediato no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo de número 1. Eu vou continuar a história de Elias. Vou falar mais uma vez sobre Elias, mas eu vou falar sobre um outro aspecto, uma outra realidade de Elias. 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis, 1 King, chapter 17, verse 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1. Diz assim: Então Elias, o tebista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes dias, segundo a minha palavra. Deus poderoso, Deus maravilhoso, nesta manhã nós queremos entrar na Tua presença, Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai amado, que seja o Teu Espírito Santo, Pai amado, ministrando através da minha vida, Senhor. Que não seja aqui o homem Diego, Senhor, mas o Teu Espírito que vive em mim, Senhor, usando-me como um instrumento nesta manhã, para trazer aquilo que o Senhor tem para os Teus servos, Senhor. Porque se fosse pelo homem nós seríamos incapazes, mas segundo a Tua vontade o Senhor capacita aqueles que o Senhor escolhe, Senhor. E nesta manhã eu te peço, Senhor, prepara os corações, os ouvidos, para que eles possam ouvir da Tua palavra e possam sair daqui diferente de como entraram. Tantos que estão aqui e os tantos que estão escutando e assistindo pela internet, Senhor. Que o Senhor venha fazer algo sobrenatural nesta manhã, que eu te oro e peço em nome de Jesus. Elias acaba de profetizar ao povo de Israel que não haveria chuva durante um período, que a seca iria tomar conta daquela nação. E quando nós olhamos os livros anteriores, o motivo do qual isto aconteceu, você vai ver que o rei Acabe e a rainha Jezabel, dentre todos os reis e rainhas que existiram dentro do povo de Israel, eles foram considerados aqueles que mais fizeram contra a vontade de Deus. Eles eram literalmente adoradores do Deus Baal. Eles eram literalmente desobedientes à vontade do Senhor. Eles eram literalmente um homem e uma mulher que não vivia os princípios das coisas de Deus na vida deles. E existe uma coisa na nossa vida que às vezes nós não entendemos, mas ela tem uma influência totalmente verdadeira na nossa vida, que se chama autoridade. Existem autoridades que são colocadas sobre as nossas cabeças, existem autoridades que são colocadas sobre as nossas vidas, que elas impactam diretamente as nossas vidas também. Quando Elias profetiza que não vai haver chuva, que não vai haver orvalho durante um período de tempo, se eu não me engano foi 3 anos e meio, acho que foi isso, 3 anos e meio. Ele não está profetizando somente para uma nuvem que não vai chover em cima do castelo, em cima da casa do rei Acabe. Ele está profetizando que o povo de Israel
vai sofrer as consequências da desobediência da sua autoridade. E às vezes nós não percebemos que a autoridade nas nossas vidas, ela tem um poder significativo. E eu vejo como um exemplo hoje, por exemplo, vamos imaginar o Brasil. Todos nós estávamos, e eu me incluo neste pacote, todos nós estávamos entristecidos, enraivecidos com o governo de um determinado partido dentro do nosso país. E o que nós fazíamos? Nós blasfemávamos contra aquela autoridade. Nós reclamávamos contra aquela autoridade. Mas quem estava realmente pagando o preço pelas más administrações que aquela autoridade estava fazendo em relação ao nosso país? Eu tenho certeza que não era ela ou ele. Eles estavam nas suas casas, com tudo, tinham comida, tinham bebida, tinham dinheiro, mas o povo sofria a consequência de uma administração, de uma autoridade que não fazia as coisas de forma correta. A primeira coisa que nós precisamos entender nesta manhã é que o princípio da autoridade, ela existe. E antes de você começar a blasfemar o seu líder, antes de você começar a reclamar sobre o seu líder, lembre-se que ele tem influência sobre a tua vida. Em vez disso, comece a orar para que Deus mude o coração dele ou dela. Mude o coração da liderança, mude a liderança que está sobre a sua vida. Elias diz ali: não vai haver chuva. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Você está vivendo um tempo de deserto, aonde a chuva, ela não tem vindo na sua vida. A chuva, ela é um bem precioso. Eu acho que eu falei isso uma vez aqui numa outra pregação. A chuva, ela é um bem precioso. Porque se não houver chuva, o que acontece? As coisas secam, morrem. Esse último inverno, eu estava reparando a grama da minha casa, né, do quintal de casa. E a estiagem foi bem forte esse último inverno, né, em termos de chuva. Não teve quase poucos dias de chuva durante o inverno. E eu reparei que muitos buracos começaram a se abrir dentro do gramado da minha casa. E eu jogava o adubo, eu jogava a semente para nascer outra, mas se eu não jogasse água, nada disso ia adiantar naquela grama, porque continuava seca, sem o nutriente necessário que a água poderia trazer. O ser humano, ele aguenta ficar dias, muitos dias sem comer. Pode ver aqui também que, na outra passagem que eu falei com vocês, que o próprio Elias andou 40 dias e 40 noites, só com o alimento que ele comeu e bebeu. Era um alimento especial, tudo bem. Mas você consegue fazer um jejum de ficar 3, 4 dias sem comer. Você consegue, porque o seu corpo começa a tirar os nutrientes dele mesmo. Vai começar a comer a gordura do seu corpo. Mas você não consegue viver sem água. Você não consegue viver sem água. E o que eu estou querendo dizer para você? Que às vezes o deserto que está passando na sua vida neste momento é porque você não tem deixado a chuva de Deus molhar a tua vida. O deserto que você está vivendo neste momento significa que a sua terra está seca. Você não tem deixado o Espírito Santo fluir águas vivas dentro de você. E quando não existe água, a nossa vida começa a se secar. Quando não existe água, a nossa vida começa a murchar. E aí nós começamos a viver um grande deserto. Quando nós não respeitamos as autoridades que estão em cima da nossa vida,
nós começamos a plantar um deserto. Nem sei se dá para plantar um deserto. Nós começamos a criar um deserto dentro do nosso coração, porque nós estamos deixando ele seco, porque nós estamos guardando rancor, nós estamos guardando mágoa, nós estamos guardando sentimentos que, em vez de nos colocar próximos de Deus, estão nos afastando. E quando nos afasta de Deus, significa que a água de Deus não pode fluir na nossa vida. A água de Deus não pode jorrar na nossa vida. E onde não existe uma água viva, aquele corpo seca. Talvez você entrou aqui nesta manhã desta forma. O seu coração está totalmente seco, está totalmente duro, está totalmente minado de águas vivas do Senhor. Faz tempo que você não chora aos pés de Deus. Faz tempo que você não se tranca no secreto e você ora e realmente fala com Deus. Faz tempo que você realmente não busca a presença dEle. Você se acostumou à liturgia religiosa de só buscar a presença de Deus aos domingos, quiçá um dia ou outro da semana. Você não bebe um copo d'água por semana, eu tenho certeza, porque você precisa lubrificar o teu corpo com água, e você bebe vários copos de água todos os dias. E o que eu quero que você entenda nesta manhã, não era isso que eu queria pregar, mas é isso que Deus está colocando no meu coração, é que nós precisamos deixar que a água de Deus comece a fluir mais constantemente em nossas vidas. Nós precisamos deixar que a água de Deus comece a fazer parte de nós e nós nos tornemos um rio que flui as águas do Senhor. Porque eu quero te dizer que aonde as águas do Senhor fluem, não existe deserto. Aonde não existe deserto significa que é uma terra produtiva. E aonde existe uma terra produtiva, as coisas crescem, dão frutos e prosperam. Você está vendo a sequência que eu estou dizendo para você nesta manhã? A água, ela traz vida. A vida, ela traz frutos. E os frutos trazem resultados na sua vida. Aquele povo estava sofrendo sim a consequência pela desobediência dos seus líderes. Mas aquele povo também estava vivendo a mesma vida que os seus líderes, porque eles estavam aceitando aquilo que era imposto, em vez de orar e continuar a buscar a face do Deus verdadeiro. Eles começaram a levantar estátuas, começaram a levantar altares para os deuses da rainha Jezabel. E quando eu falo deuses, o que eu quero trazer para você entender, que nós achamos que adorar alguma coisa ou a outro Deus está somente relativizado a um Deus, né? Se eu sou hinduísta, eu adoro o Deus lá hindu deles, né? Que tem um monte, que eu nem sei, tem milhares, né? Tudo é Deus lá. Se eu sou budista, eu adoro a Buda. Se eu sou católico, eu tenho os santos, eu tenho, né? Não. A adoração que nos afasta de Deus, ela está muito mais relacionada às coisas do nosso dia a dia do que você imagina. Quando você começa a adorar o seu trabalho mais do que a presença de Deus, quando você começa a adorar o seu dinheiro mais do que a presença de Deus, quando você começa a adorar o seu tempo fora das coisas de Deus mais do que o seu tempo nas coisas de Deus, quando você começa a trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo, isso é uma adoração, um altar interno que você está levantando na sua própria vida, que está fazendo com que o rio de água viva que jorrava em você comece a se secar. E aí você começa a falar, mas por que as coisas não estão acontecendo? O que eu faço não prospera mais. O que eu faço já não tem mais resultado. Mas é claro que não vai ter resultado. Não dá para uma semente crescer, florescer e dar frutos numa terra que não tem águas. Não dá para uma plantação ser feita num lugar onde não existe água. Ela não vai crescer. Lembra da parábola da semeadura?
das sementes que caíram pelo caminho, as sementes que caíram em terra seca, no meio dos espinhos. Depois você pode ler, em qualquer um dos 3 livros dos evangelhos está lá. Aquela que caiu em terra seca, ela até começou a crescer um pouquinho, mas depois o que aconteceu? Não tinha nutriente, ela secou e morreu. Obrigado, Marcelo. A nossa vida é a mesma forma. Mas existe um outro tipo de deserto que chega na nossa vida, que são desertos causados por outras pessoas, em quais nós, mesmo estando debaixo da vontade do Senhor, nós sofremos a consequência. Você sabe disso? Quando você olha essa mesma passagem, você vai ver que o próprio profeta Elias, ele também foi castigado pela seca. Peraí, pastor, mas ele não era um homem de Deus? Ele não era um homem que servia a Deus? Ele não fazia as vontades de Deus? Fazia sim. Mas lembra do princípio da autoridade? Aquele rei também era rei dele. E a terra que ele vivia era a mesma terra que o profeta vivia. Então o profeta ia viver também das consequências que a nação dele estava vivendo. Só que existe uma coisa muito interessante que eu quero que você entenda entre a diferença daqueles que seguem a Deus e a diferença daqueles que não seguem a Deus. Olha o que está escrito lá no capítulo 5, no versículo de número 5 do capítulo 17. E foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passando os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Elias, ele era um homem de Deus. Ele deixava fluir o Espírito de Deus na vida dele. Mas o deserto também aconteceu na vida dele por consequência de terceiros. E eu falei aqui na quarta-feira que Elias, ele ficou desanimado porque alguém trouxe uma notícia de desânimo na vida dele. Lembra-se disso? Quem estava aqui na quarta-feira? Porque alguém trouxe uma notícia de desânimo sobre a vida de Elias, que ele iria morrer. Ele ficou desanimado. Aqui ninguém trouxe nada. Aqui ninguém falou nada. Aqui a própria profecia que o Senhor entregou ao povo de Israel também estava causando uma consequência sobre a vida de Elias. Porém o Deus que cuida dos seus, Ele vai preparar um lugar de escape para você no meio do deserto que o inimigo tem tentado preparar para a sua vida. Talvez a situação está te colocando neste momento num deserto. Talvez a situação que você esteja vivendo agora não foi consequência de uma atitude sua, foi uma consequência de uma atitude de outra pessoa que está impactando a sua vida. Mas eu quero te dizer, se você é homem, se você é mulher de Deus, não importa o deserto que se levantou na sua vida, se você está ainda debaixo das águas do Senhor, Ele vai mandar corvos que vão mandar pão e carne durante o amanhecer, vão mandar pão e carne durante o anoitecer e o amanhecer. E ainda que a torrente se seque, ainda que a torrente se seque, Ele vai te mandar para um lugar diferente, aonde haverá o provento do alimento para a sua vida. Se você ler depois no capítulo 17 mesmo, a partir do versículo 8, você vai ver que Elias foi enviado até uma cidade chamada Sarepta. Esta cidade morava uma viúva, cuja tinha um bocado de alimento. A viagem entre o ribeiro de Querite e a cidade de Sarepta levavam 15 dias. Eram 15 dias que se levava entre o ribeiro de Querite até a cidade de Sarepta. 15 dias andando somente durante o dia. Eles não caminhavam à noite pelos perigos da estrada. 15 dias de caminhada. O deserto que se levantou contra o povo de Israel, que também se levantou contra o profeta Elias, está trazendo agora não só a transformação do povo através da
da reeducação do que é adorar a Deus. Mas nesta passagem agora vai acontecer algo extraordinário que eu quero que você entenda. Deus está cuidando de Elias. Deus está cuidando, está dando mantimento para ele no meio do deserto. Mas existia uma mulher lá em Sarepta que estava passando pela mesma necessidade. Se você ler ali no capítulo 17, versículo 8 em diante, você vai ver que aquela mulher diz que ela vai preparar o último bocado para comer junto com o teu filho e morrer com ele. E eu fico imaginando a situação daquela mulher. Há 15 dias atrás ela tinha 15 poções, não é verdade? Porque ela disse que ela tinha o último punhado. Então vamos colocar aqui um punhado, era uma quantidade de medida. Ela tinha uma quantidade. Há 15 dias atrás ela tinha 15 quantidades. Certo? Só que Deus já tinha visto aquela mulher. Deus já tinha olhado para aquela mulher há 15 dias atrás e falou: daqui a 15 dias vai faltar farinha na panela dela. Daqui a 15 dias atrás vai faltar o mantimento na casa dela. Daqui a 15 dias essa mulher vai morrer de fome. E eu não posso deixar isso acontecer porque ela é uma mulher do Senhor. Uma mulher ao qual quero usar. E então Deus move de alguma forma. Ele faz com que o ribeiro de Querite se seque e faz com que Elias vá até aonde? Até Sarepta. Há 15 dias atrás você tinha o recurso na sua vida. Há 15 dias atrás você tinha mantimento na sua casa. Há algum tempo atrás você tinha os recursos necessários para se manter. Você tinha as portas abertas, você tinha todas as coisas acontecendo naturalmente na sua vida. Só que Deus, há algum tempo atrás, começou a olhar para a tua vida e Ele viu o dia de hoje chegando. Algum tempo atrás Deus começou a olhar para a tua vida e Ele viu o dia de hoje começando a chegar na sua vida. E Ele sabia que nesse dia ia faltar. E Ele sabia que nesse dia a porta ia estar fechada. Ele sabia que nesse dia você estaria desesperado, esperando pela morte. Então, algum tempo atrás, Deus começou a mover em um lugar, alguma coisa, a uma pessoa, para que no dia de hoje houvesse um encontro entre você e ela. Porque aconteceu isso com aquela mulher. Há 15 dias atrás, Deus moveu as águas do ribeiro de Querite para que se secassem e fizessem com que o profeta Elias saísse da onde ele estava e caminhasse até a cidade de Sarepta. E lá aquela mulher foi abençoada pelo homem de Deus, porque ela entendeu um princípio que se chamava autoridade. Lembra que eu falei que as autoridades da nossa vida, elas nos influenciam? Aquela mulher, ela entendeu que aquele homem era um profeta de Deus. Aquela mulher, ela entendeu que aquele homem era um enviado de Deus. E ela fez o que? Ela obedeceu. Vamos imaginar a última refeição da sua vida. E chega um estranho e diz: não coma, faz primeiro para mim. Esquece teu filho. Imagina falar isso para uma mãe. Esquece teu filho, esquece você, faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Um homem de Deus. E aquela mulher, entendendo a autoridade que estava na vida daquele homem, ela obedeceu. Ela respeitou aquela autoridade. E diz a palavra de Deus que, por ela ter obedecido e feito primeiramente para o profeta, não faltou azeite na sua botija, não faltou farinha na tua panela, até o dia que a chuva voltou a cair sobre o povo de Israel. O que Deus está querendo dizer para você nesta noite é que se você fizer primeiro para Ele, Ele está dizendo: não vou deixar faltar na sua botija o azeite, não vou deixar faltar na sua panela a farinha, não vou deixar faltar nada, porque você está fazendo primeiro para mim e não para os homens. Verso de número 41. Então Elias
diz a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe e comeu e bebeu. Elias, porém, subiu ao cimo de Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes ele fez. E na 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha os teus carros e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco o céu se ennegrecerá com as nuvens e vento, e cairá grandiosa chuva sobre a terra. A sua obediência vai gerar consequências. Ontem no curso de finanças, quem não veio perdeu, nós falamos que ação tem reação. Acabe, se você ler uns capítulos antes, Acabe era aquele homem que ia e voltava na presença de Deus. Nesse momento ele voltou na presença de Deus. Ele se humilhou. E Deus, vendo isso, disse a Elias que era tempo da chuva voltar. E ele manda o servo dele olhar, e ele vê uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Sabe quando você vê aqueles, a gente chama, quem conhece o dialeto de aviação, sabe que falam que quando o céu está muito azul é céu de brigadeiro. Já ouviu falar isso? Porque brigadeiro é o maior status que existe dentro da aviação, da aeronáutica. É o marechal do exército, né? É o general do exército, é o brigadeiro na aviação. Então quando está tudo azulzinho, fala que é o céu perfeito para o brigadeiro voar. Então é o céu de brigadeiro, né? Tudo azul, não tem nenhuma nuvem. E aí você vê que tem uma nuvenzinha bem pequenininha lá no fundo, que você olha assim, e se você fizer assim com a sua mão, você pode cobrir ela completamente. Às vezes nós queremos ver a chuva grande. Às vezes nós queremos ver os relâmpagos, os trovões, as trovoadas chegando perto para identificar o sinal de que Deus está fazendo algo na nossa vida. Só que nós precisamos começar a perceber os pequenos detalhes que Deus manda na nossa vida, que significam que lá na frente a abundante chuva vai chegar. Talvez o que você está olhando hoje seja bem pequeno, não era o que você estava esperando. Talvez os sinais que estejam aparecendo na sua vida neste momento são sinais muito pequenos. São sinais que parece que não trazem uma esperança, mas eu quero dizer que são sinais enviados de Deus para a sua vida, dizendo: ei, se você continuar a me obedecer, se você continuar a fazer a minha vontade, fazer primeiro para mim, como fez a viúva de Sarepta, fazer primeiro para mim, aquele pequeno sinal vai se transformar numa grande nuvem, e aquela grande nuvem vai se transformar numa grande chuva, e aquela grande chuva vai molhar o teu deserto, e aquele deserto vai voltar a frutificar, e as frutas vão trazer a prosperidade que você tem tanto buscado na sua vida. A 7ª vez, só na 7ª vez. O número 7 é um número lindo na Bíblia, o número das coisas perfeitas de Deus. Naamã, quando foi curado da lepra, ele mergulhou 7 vezes naquele mar, naquele rio Jordão, que falavam que era poluído naquela época já, porque ele reclama tem rios mais limpos lá em Damasco, né? Onde ele morava, e ele reclama do rio. Mas ali existe um grande sinal nessas duas coisas, que é um paralelo que eu quero que você entenda. Não estava no rio que ele estava mergulhando, não estava no tamanho da nuvem que eles estavam vendo, estava na perseverança em continuar a crer que alguma coisa ia acontecer quando ele continuasse a buscar a presença de Deus. Não estava, se o rio era limpo, não existia poder naquele rio. O rio Jordão não era mais poderoso do que o rio de Damasco. Aquela pequena nuvem não era mais poderosa do que uma grande nuvem. Mas ali, na verdade, o que ele estava querendo dizer: se você continuar perseverando,
vai chegar o tempo que você vai ver o milagre acontecer. Eu imagino Naamã mergulhando pela primeira vez e levantando, e a lepra continuava ali. E ele mergulha pela segunda vez, ele se levanta e a lepra continua ali. Ele mergulha pela terceira vez, ele levanta, a lepra continua ali. O servo de Elias foi pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, e ele não viu sinal de nuvem no céu. E talvez aquilo trouxe um sentimento de desistência. Não vou bater mais uma vez nessa porta. Não vou tentar mais uma vez este projeto. Não vou tentar mais uma vez restaurar o meu casamento. Não vou tentar mais uma vez salvar meu filho. Não vou tentar mais. Mas não é isso que Deus está dizendo para você. Ele está dizendo: continue. Porque você vai mergulhar a quinta, você vai mergulhar a sexta e você vai mergulhar a sétima vez. Na hora que você levantar do sétimo mergulho, você vai ver que não existe mais lepra na sua vida. Quando você for pela sétima vez lá fora, você vai ver que existe uma nuvem que traz sinal de chuva para a tua vida. Ele está dizendo: persevere, não deixe o desânimo te parar no meio do caminho. Não deixe que as coisas te atrapalhem com desânimo, com tristeza, porque Deus está dizendo: se você continuar a buscar, na sétima vez eu vou fazer um milagre acontecer na tua vida. Aquele casamento será restaurado, aquela porta será aberta, aquela doença será curada, aquela transformação vai acontecer na sua vida.